bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal, e nesse primeiro vídeo desse canal nós vamos começar a discutir um pouco sobre o que é o capitalismo. Lembrando que a proposta dessa discussão não é fazer defesa partidária, não é fazer ou crítica partidária, ou defesa de sistema, crítica a sistema. A proposta é discutir ideias, promover o que é o entendimento, né, em torno desse modelo econômico, político, que é tão presente, tão criticado, tão elogiado, e muitas vezes a gente não sabe explicar muito bem o que é. Então, se você gostar desse vídeo, clica aí embaixo em curtir, mostre que você gostou e deixe também seu comentário, tá ok? Bem, pessoal, como eu falei, capitalismo seria o quê? A gente fala em capitalismo, muita gente critica o capitalismo, não gosta do capitalismo, quer o fim do capitalismo, ou então defende, considera que o capitalismo reduziu desigualdades sociais, sustenta democracias, entre diversos outros pontos de vista. Então, aí começa essa pergunta. Afinal de contas, o que é o capitalismo, né? Capitalismo, segundo o nome, seria uma sociedade movida pelo capital. Ok, mas quais são as implicações de a gente pensar numa sociedade que seja movida pelo capital? Por exemplo, quando a gente pega a historiografia, a gente costuma ver que os marcos iniciais da sociedade capitalista são a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começa em meados do século XVIII, vai chegar no seu apogeu no século XIX. Já a Revolução Francesa tem uma data fixada, 1789, que marca o começo do fim do absolutismo na Europa. Porém, a presença do capital é bem anterior a isso. Se a gente pensar, por exemplo, o que é o capital ele é um acúmulo de um recurso que vai promover um investimento em outros meios produtivos, né? Ou seja, um capitalista tem um capital, ele investe numa indústria, essa indústria vai render lucros para ele, que vão ser convertidos em capitais, que vão gerar uma nova fábrica, estradas, pontes, inovação tecnológica, etc. Então, se a gente pensar que capital é um acúmulo de recursos, a gente pode dizer, por exemplo, que já existia um modelo de capital, por exemplo, na antiguidade. Se a gente pensar na época dos faraós, a construção de uma pirâmide, era necessário você acumular pedras, você acumular alimentos, você ter uma série de recursos guardados para construir uma pirâmide. O faraó teria lá seus escravos para construir a pirâmide, mas esses escravos teriam que ser alimentados, teria que ter todos os recursos para eles construírem suas pirâmides. Óbvio que essa é uma ideia muito rasa, porque capitalismo, quando a gente fala, é acúmulo de moeda corrente, né? Não de qualquer tipo de bens, e sim de capital, né? De dinheiro. A gente pode trazer esse pensamento sobre o que é o capitalismo, mas para o final, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Basicamente com o fim ali da época da Peste Negra, que é quando começa um movimento na Europa de maior desenvolvimento econômico. Nesse ponto, eu acho muito válido a gente frisar o pensamento dos sistemas mundo, do historiador Emanuel Wallenstein. O Wallenstein, ele pensa que na Europa começa a surgir um modelo de sistema econômico que aos poucos vai crescendo e vai englobando o restante do mundo, o que é o que ele chama de sistema mundo. Ou seja, a gente começa a ter na Europa um desenvolvimento econômico e uma integração entre as economias dos diversos países. Por exemplo, no século XV você tinha pesca no Mar Báltico, na região da Suécia, que era comercializada na Itália. Ou seja, você tem a integração de regiões que são territorialmente relativamente distantes, né? E aos poucos esse sistema vai expandindo ao longo do mundo.
Você começa a ter, por exemplo, na Europa, o contato com a Rússia, e da Rússia começam a chegar peles da Sibéria, através da Itália você tem um contato com o Império Otomano, com aquela região da Ásia Menor, de onde chegam produtos dessa região. Com o tempo você vai ter os portugueses contornando o Cabo da Boa Esperança, chegando até a Índia, a China, até o Japão e trazendo as especiarias de lá. Mais tarde a descoberta da América. Então, aos poucos a gente tem essa integração global de mercados. Então, vamos pensar, a gente começa a ter, em meados do século XIV, XV, o crescimento dessa classe burguesa. Porém, essa classe burguesa, apesar de financeiramente forte, apesar de ela sustentar a nobreza em muitos casos, em alguns casos um pouco mais raros, em deterem o poder em si, como foi no caso na Florença, com a família Médici, ela não tem o poder de fato, o poder político nas mãos. O caso da família Médici em Florença é um caso à parte. Temos alguns outros casos, como a família Fugger, que é uma família de banqueiros austríaca, que ela sustentou a família, a casa dos Habsburgo, no Sacro Império Romano Germânico. Porém, é um caso em que a burguesia sustentou uma classe nobre, não ela teve o poder de mando de fato. Ou seja, a gente tem um modelo econômico que começa a se tornar capitalista, a figura do burguês começa a se tornar importante, o capital começa a ser um elemento importante da sociedade, porém a burguesia não detém o poder de fato. Então a gente já começa aí a fazer uma primeira pergunta sobre o que é o capitalismo. O capitalismo é meramente um sistema econômico? Porque se a gente pensar que o capitalismo é apenas um sistema econômico, a gente já começa a ter na Europa alguns embriões nessa época de um modelo econômico capitalista. Principalmente quando a gente começa a pensar o crescimento das cidades, a formação de classes mercantis mais consolidadas. Porém, existem outros elementos que ainda não estão presentes nesse primeiro momento. A gente não pode dizer, por exemplo, que liberdade econômica seja 100% ocorrente na Europa. Um caso que ocorria, por exemplo, era a presença das guildas de ofícios, que elas tinham o poder de regular quem poderia trabalhar em dados ofícios. Aí a gente fala de alfaiates, sapateiros, carpinteiros, pedreiros, etc. Então, um elemento que caracteriza a sociedade capitalista já não está presente. Outro elemento ainda é a questão feudal. Quando a gente fala em questões feudais, a gente pensa na Europa nessa época, a gente tem que pensar que as terras eram pertencentes aos senhores feudais. A relação com a terra não é igual à relação que nós temos hoje em dia, em que a terra é um bem de capital igual a todos os outros, em que você acumula dinheiro e compra e revende. Não. A terra ela era um bem legalmente entregue à nobreza, e essa nobreza criava uma relação econômica com os seus súditos. Mas não é uma relação capitalista de salário, e sim era uma relação em que você tinha modelos como a corvéia. Corvéio, que era a pessoa que trabalhava para o nobre de graça durante alguns dias, uma espécie de imposto que era pago em trabalho. Seria a relação de servidão, em que a pessoa trabalharia a terra, daria uma parte para o senhor feudal e outra parte ficaria com ele, Então essa relação de liberdade econômica, ela ainda não se faz presente, mas a gente já começa a ver um processo de desenvolvimento econômico, e isso é importante para a gente frisar. A gente tem ao longo dos séculos XV, XVI, XVII o crescimento de uma classe burguesa, fortalecimento dessa classe, a expansão das redes mercantis da Europa em relação ao mundo,
e aos poucos determinadas garantias legais que dariam força a essa classe burguesa, como por exemplo, direitos de propriedade, a redução de determinados poderes que estavam na mão dos reis, a revolução científica que começa no século XVI, mais fortemente no século XVII, ela foi extremamente importante pelo desenvolvimento de novas tecnologias que aumentaria a produção e, consequentemente, tornariam essas classes burguesas ainda mais ricas e mais fortes, né? Ou seja, então a gente vai ter a partir do século XVII esse desenvolvimento econômico que no século XVIII vai desencadear na Revolução Industrial, vai tornar as classes burguesas cada vez mais fortes, e no final do século XIX a gente tem a Revolução Francesa, que é o primeiro passo para o fim do absolutismo, a derrubada das nobrezas, e aí sim a classe burguesa se tornar a classe socialmente mais forte. Então, pessoal, era isso que eu queria colocar nesse primeiro vídeo, de que a gente começa a ter um processo de expansão do capitalismo, um processo de princípio de fortalecimento da classe burguesa, e que esse fortalecimento viria a desencadear no século XVIII com a derrubada, com o princípio da derrubada das monarquias e a ascensão da classe burguesa como uma classe forte dentro da Europa e, consequentemente, no resto do mundo, tá ok? Então, gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês.